As lebres e as rãs. As lebres convocaram uma reunião para conversar sobre as condições em que viviam. Uma delas, muito pessimista, disse: vivemos com medo de toda espécie de animais que caçam. Isso não é dignidade. Viver com medo é pior que morrer. As outras lebres concordaram. Então, saíram em direção ao rio para pôr fim às suas vidas. As rãs, assustadas com a chegada repentina das lebres, se atiraram na água por questão de segurança. Uma das lebres, vendo o desespero das rãs, pediu que suas companheiras parassem. Afinal, não eram os animais mais medrosos. As rãs, sim. Estas tinham medo até de lebres. Muito interessante a nossa historinha, não é? Porque mostra como vivemos na propensão de ter sempre medo, porque somos muito influenciados pelas notícias que ouvimos, pelas conversas assim comuns, e essas conversas são sempre de muito aperreio, de muito medo, de muita assombração. Tem medo de violência, tem medo de assalto, tem medo de doença, tem medo disso, tem medo daquilo outro. Aí a gente vive sempre assim em pânico e pensa que o nosso medo, o nosso infortúnio, as coisas ruins que acontecem ou somente com a gente ou num grau muito alto com a gente. Mas aí, quando a gente olha em volta, da mesma forma que as lebres olharam em volta, viram que outros seres também possuem os mesmos medos. E a gente se acha assim tão inferior a tudo, como as lebres bem mostraram, porque elas disseram que as rãs tinham medo até delas, como se elas fossem uma coisinha assim muito insignificante. Assim a gente que pensa que os nossos problemas são os maiores do que de qualquer outra pessoa, que os nossos medos, os nossos perigos são superiores ao de qualquer outra pessoa. Então, isso aprisiona a gente no medo, e quando a gente está aprisionado no medo, a gente paralisa. A gente não consegue realizar nada, a gente não consegue sentir prazer em qualquer coisa que seja. Então, a nossa liçãozinha hoje, domingo de carnaval, é essa. Vamos prestar atenção se a gente está dando mais atenção aos nossos medos do que às nossas alegrias, e se os nossos medos de fato, representam um perigo maior do que o de qualquer outra pessoa. Porque, em verdade, as coisas boas, elas são tão improváveis de acontecer quanto as coisas ruins. Não existe uma porcentagem. Isso vai acontecer em 50% da sua vida de coisa boa, 50% de coisa ruim na sua vida. Isso não existe, essa porcentagem. Então, por que a gente fica antecipando? Por que a gente fica tentando adivinhar as coisas para o lado ruim? Vamos aproveitar esse domingo de carnaval, esse sol, ou chuva, onde estiver fazendo chuva. Vamos aproveitar qualquer forma que a gente esteja vivendo esse domingo, para fazer um domingo mais leve, mais convidativo, a ser relaxante, nem que seja por alguns momentos, ainda que seja realizando as coisas mais cotidianas da nossa vida. O domingo pode nem ser diferente dos outros domingos. O domingo de carnaval pode ser tão somente igual a qualquer outro domingo, mas é a gente que faz a diferença. É a gente que se propõe a dizer: o meu domingo vai ser especial porque eu vou realizar isso
ainda que seja uma realizaçãozinha insignificante, imperceptível, como por exemplo, eu vou chamar atenção hoje somente de coisas boas que me aconteçam, para quando chegar no final do dia, eu possa enumerar. Isso foi bom, isso foi ótimo, isso foi maravilhoso. Mas que isso, qualquer coisa, os pensamentos da gente, uma coisinha maravilhosa que a gente se recorda, alguma coisa de especial que a gente possa fazer, mesmo dentro da simplicidade da vida, tudo vai se somando. E no final, a fórmula melhor de tirar as coisas ruins da sua vida não é procurar esquecê-las, não é procurar afastá-las, mas tão somente colocar coisas boas, colocar coisas significativas no lugar delas, ocupando o nosso pensamento, que naturalmente as coisas ruins hão de desaparecer. Vamos testar? Nós temos o domingo todo, estamos ainda pela manhã e durante esse domingo todo a gente vai testar, colocando coisas boas, pensamentos bons no lugar dos pensamentos ruins, e a gente não vai precisar ter a ideia de que a vida está para se acabar, que a felicidade não é para nós, como pensavam as lebres. A gente vai fazer da nossa floresta, nem que seja a nossa floresta de concreto, o lugar mais maravilhoso para se passar esse domingo de carnaval. Vamos levar um solzinho, né? Oh, que solzinho bom! Vamos levar um solzinho!